Esse Deus de graça e amor não estava absolutamente em nada representado na figura da religião, que tem uma corte de julgamento do comportamento alheio, e que é governada por um sacerdote que manda matar e dar tapa na cara. Que ligação há entre o Deus pregado pela religião e a verdadeira religião, que não tem nada de Deus? É que nós misturamos as duas coisas e achamos que porque nós somos da religião evangélica, que nós todos evangélicos somos iguais. Não é verdade. Isso aqui é uma loucura. A religião remonta a ritos, ela estrutura ritos e a gente não sabe, mas nós estamos mais reféns dela do que você possa imaginar. Todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui fazemos coisas que nós não sabemos por que fazemos. Porque nós somos ávidos, nós temos uma sede, nós temos um apetite muito grande por padrões e estruturas. Nós queremos saber qual é o método. Nós transformamos a nossa relação com Deus com um método religioso a ser cumprido. Se eu disser a você e perguntar: escuta, você ora todo dia? Você vai me perguntar: quantas vezes eu tenho que orar por dia? Você quer um método. Se eu disser a você: você ama a Deus e você medita na palavra, então eu queria saber quantas vezes eu tenho que meditar na palavra por semana. Eu quero um método, eu quero um sistema, eu quero uma fórmula, eu não quero um relacionamento. Se você tem um amigo, eu te pergunto: qual a fórmula? Quantas vezes você fala com ele? É meu amigo, ele manda piada, eu mando, às vezes ele manda de madrugada, eu estou dormindo, pô. Não tem regra, a gente é chapa. Seu casamento está uma droga porque você criou um método. A sua esposa falou: então, e se a gente hoje, ao invés de lavar o quintal e recolher o cocô dos cachorros, a gente fosse comer um hambúrguer? Não pode. Por que não? Porque hoje é dia de recolher o cocô. Não, mas não, gente. O método passou por cima do amor. O sistema passou por cima da relação. Porque nós adoramos métodos. Se eu chegar aqui na igreja no domingo que vem e disser assim: olha, eu vou começar pregando e depois a gente vai cantar. Ah, por que mudou? Pô, eu cheguei aqui. Eu quero um método. Eu gosto de sistemas. Porque o método aplaca a minha ansiedade. E daqui a pouco, você nem sabe por que canta. Sabe por que você canta? Porque é a hora da música. Mas Deus quer que brote uma adoração do nosso coração, independente do momento que tem da música. Eu faço isso a qualquer momento. A palavra deveria encher nosso coração a qualquer momento. E nós deveríamos falar com Deus em todo o tempo, não com um método. Essa cultura do coaching, nada contra quem é coaching e utiliza isso na sua profissão, mas querem transformar a fé nisso. Te passar um monte de regras e sistemas para você cumprir e ter mais desempenho, performance e resultados, como se a fé fosse uma maquininha de produzir resultados. E daqui a pouco você está cumprindo ritos: levanta a mão, abaixa a mão, ora, reza, repete, ora junto, dá a mão, canta e nem sabe por que está fazendo, porque você replica um rito. Por isso Jesus falou sobre os fariseus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele vai na sinagoga, ele lê o texto, ele vai ao templo, oferece o sacrifício, ele vai nas datas solenes, ele cumpre o sábado, mas ele não ama a Deus. E é essa religião que está julgando um homem que anda 100% nas mãos de Deus. E a gente acha que religião é porque pode cortar cabelo, não pode cortar cabelo. Não é isso que é religião. Também é. Mas tem coisas mais profundas. A religião está mais aqui dentro do que a gente possa imaginar. Ela está mais entranhada dentro de nós do que você possa pensar. Nós cumprimos ritos.
mas não paramos para pensar se o Espírito de Deus está nos conduzindo. O Evangelho está nos chamando para fora disso. Tem uma corte chamada Sinédrio julgando Paulo. Tem um representante de Roma que quer julgar a Paulo. Mas Paulo está nas mãos do Espírito, para que Deus o conduza. E o seu julgamento próprio, sobre suas próprias ações, leva a dizê-lo perante o Sinédrio: eu na minha consciência estou tranquilo, eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. E tomou um tapa na boca, porque isso não era o que a religião queria fazer. E Roma queria entender se ele deveria ou não fazer. Mas ele tinha consciência de ser guiado pelo Espírito. Obviamente que a religião tinha todo esse movimento, porque se tem uma coisa que fere o rito religioso frio e vazio, ou o império que domina pessoas, é a liberdade da fé. A liberdade da mente de Cristo no ser humano. Jesus Cristo e religião nunca se deram bem. É água e óleo. Isso não significa que uma leitura sociológica, quando a nossa sociedade olha para o nosso endereço, vai dizer: ali está um povo que está cumprindo uma religião. Nós somos uma religião dentro da sociedade. Essa palavra religião tem apenas um sentido também instrutivo, informativo, classificatório. Aquele é um povo religioso, ok, mas não significa que a lógica religiosa do paganismo nos coordene. Esse pensamento de cumprir ritos e fazer sacrifícios para que Deus me abençoe é um pensamento pagão do antigo Oriente Próximo, do lugar do crescente fértil. Estamos falando de 4.000 anos atrás, de gente que criava ídolos e trazia oferendas para ser abençoado. A oferenda ao ídolo é a minha própria idolatria do meu desejo. Porque se eu tenho um ídolo que eu trago uma oferenda e ele faz a minha vontade, então eu sou o meu próprio Deus, e o que eu quero é a minha própria vontade, pô. A gente acabou de cantar aqui: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quem disse: eu vou te dar os reinos da terra se prostrado me adorares, não foi Jesus, foi Satanás. Jesus nunca disse: me traga uma oferta e eu vou dar para você o que você quiser. Isso é religião, isso é paganismo, isso não é fé cristã. Fé cristã é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esse texto de Paulo me causa vergonha, porque Jesus aparece para ele na noite seguinte, diz o texto, que Jesus aparece para Paulo. Não fala que foi sonho nem visão. Isso aqui é uma coisa muito séria. Jesus se põe ao lado de Paulo. Deve ter sido mais ou menos do jeito que aconteceu no cenáculo, quando os discípulos estavam preocupados que Jesus tinha morrido. Ele ressuscita, atravessa a parede e fala: paz seja convosco. Isso aqui é um negócio muito sério. E Jesus fala para ele: Paulão, não dá. Porque hoje, quando chegou um irmão aqui no final da reunião das 9, me falou assim: ô Zé, eu vim aqui hoje, mas eu só apanhei. Eu falei: então, eu não vou apanhar sozinho. Não. Eu não vou ler esse texto na semana, ficar envergonhado a semana inteira e chegar aqui e falar para você: Deus é amor, vai para casa. Mas não, você vai apanhar comigo agora. O que será que acontece com as pessoas, esses nossos irmãos que estão aqui e que têm o cabelo um pouco mais branco do que o nosso? O que acontece com esses nossos irmãos mais velhos? Lembrando do meu avô, o meu avô era de uma igreja bem radical, sabe? Meu avô era meio cangaceiro, mas quando ele se converteu, ele ficou um cara ultra radical. Aquela música História do Resgate é tudo verdade. Ele sentava, quando ele vinha de Minas para casa, eu falava: ah não, ele vai querer ler a Bíblia para a gente. E a gente já ia na igreja. Pô, eu ia na igreja já. Ô Deus, já sou convertido. Senta aí que o vô vai ler as escrituras. Ele falava assim.
E ele abria, e era só lei de Moisés, e vinha... E ele sempre acabava no texto que ao homem é desonroso ter o cabelo crescido. Porque a gente tem o cabelo meio compridinho, pô. Oh, mas todos os vocalistas das bandas tinham o cabelo meio comprido. Pô, o meu também tinha. É desonroso ter o cabelo crescido. E ele falava, e falava da Bíblia. E ele orava por nós. E ele falava, eu oro por vocês todo dia. Orava por todos, pelas 2 filhas, pelos genros, pelos seus netos. Orava pelos seus irmãos, orava pelos seus sobrinhos. O que acontece com esses irmãos que ficam mais velhos? Já contei aqui que uma vez no aniversário da minha mãe, quando era viva, eu falei, mãe, o que a senhora precisa? Vou comprar um presentinho para a senhora. Quer um tênis novo? Ela, um tênis, o meu tênis está meio velhinho, eu gosto de um tênis assim. Eu falei, qual que a senhora gosta? A senhora gosta mais do Nike, Puma, Adidas? Eu falei, eu queria um que não machucasse meu pé. Minha mãe não estava mais preocupada se tinha marca. Eu não me lembro de ir na casa da minha mãe, eu ia lá visitá-la toda semana, tomar um café com ela, dela perguntar para mim, e aí, ganhou muito dinheiro essa semana? Não me lembro disso. Não me lembro dela perguntar para mim se eu tinha tido naquela semana um acréscimo de seguidores do Instagram. Ela nunca me perguntou isso. Ela nunca me perguntou se a calça que eu estava usando, eu comprei no shopping, e se foi no shopping, foi numa loja cara. Ela nunca quis saber se a minha camisa era da C&A ou da Elos ou da Levi's. Nunca. Ela nunca me perguntou no meu carro se era zero ou se era usado. Eu estava me lembrando das conversas com a minha mãe. Sabe o que ela me perguntava? Você comeu? Segunda coisa que ela perguntava, você trouxe blusa? E tinha uma que era sempre, você está de guarda-chuva? Eu falei, mãe, nem sei se vai chover, mas você tem guarda-chuva? Você comeu, filho? Você está bom? Na semana que ela teve o AVC, eu conversei com ela 1, 2 vezes, de quinta para sábado, ela teve o AVC num sábado. Porque o Luca, meu filho, tinha tido uma algum it, colite, que ele teve que ser internado. E ela entrou em colapso porque ele estava no hospital. Eu liguei para ela do hospital quando ele deu entrada. Eu estava lá com ele no soro lá, e ela falou, como é que está o Luca? Calma, mãe, está internado, ele vai operar. Não, mãe, foi alguma coisa que ele comeu, mas está tudo bem. Ela estava desesperada. Toda vez que eu ia lá, ela queria saber como é que estavam as crianças. Ela tinha preocupação. Se eu já tinha conseguido, sei lá, tomar menos remédio. Se eu estava bem da cabeça. Ela nunca perguntou onde foi que eu cortei o cabelo. Se era um salão chique ou não. Mas ela queria saber o que estava na minha cabeça. Ela nunca quis saber se a minha roupa era de marca. Ela queria saber o que estava no meu coração. Por que as pessoas, quando ficam velhas, elas perdem a vontade de dar valor às coisas que não têm valor? Eu e você estamos preocupados com o nosso sapato. Sou eu e você que fomos no casamento e não sabíamos, e eu não queria que ninguém soubesse que a gente comprou a nossa camisa na Renner. Porque nós nos envergonhamos com esse monte de besteira. Ela queria só que a gente estivesse perto. Ela amava quando ela fazia almoço e todos os sobrinhos, todos os netos iam na casa dela. Era apertadinho o apartamento, nem cabia direito. Às vezes eu falava assim, mãe, vamos fazer lá em casa que cabe mais. Mas a alegria de ter todo mundo ali perto. Não se importava se ela tinha que juntar 2 mesas, isso não é vergonha. Nem se os pratos iam ser diferentes, porque tem muita gente. Essas coisas não tinham importância. As pessoas tinham importância. Nós é que somos doentes,
e nos preocupamos com esse monte de porcaria e inventamos uma religião que nos enche a cabeça de besteira e de lixo, para a gente ir numa igreja e ficar cumprindo ritos para Deus me dar a porcaria que eu não preciso. E quando eu ganho uma calça com uma etiqueta boa ou um carro novo, eu dou testemunho para você que eu cumpri o rito e Deus me deu, e você não tem porque você não tem fé. E a gente cria um campeonato de idiotas lutando pelo lixo da terra, enquanto o reino de Deus tenta florescer como uma planta no meio do asfalto. Sabe por quê? Deus não nos ouça, porque nós não queremos Jesus. Essa é a verdade. Jesus é um instrumento para me dar o que eu quero. A oração mais hipócrita que nós fazemos é a oração do Pai Nosso. Que venha o teu reino. Eu sou o reizinho do meu reino. Sabe quantos seguidores eu tenho? Eu sou o reizinho do meu império. Sabe quantas pessoas me ouvem? Eu sei, para fazer aquela dança de rebolar a bunda bem significativa do TikTok, sei que tem 1 milhão de pessoas. Nossa, que incrível, você está salvando o mundo com a sua dancinha. Com todo respeito a quem faz a dancinha. Mas nos transformamos num monte de gente que está preocupada em que tipo de bobeira eu vou fazer para me sentir melhor diante das pessoas. Mas eu sou o mesmo poço de vazio, neurose, culpa, medo e ausência do Espírito. E você quer saber? Aqueles religiosos, como diz o texto, aliás, como diz as palavras de Flávio Josefo, historiador que todo mundo lê, não é cristão não. O cara era rico. Geralmente, a liderança religiosa que se aproxima de Herodes tem benefícios que o resto do povo não tem. Mas é essa liderança religiosa que vai ter que dizer para o povo ficar de boa, porque a galera de Roma é legal. Mas eu não falo isso apenas com respeito aos tempos de Jesus. Eu não estou falando isso só sobre Paulo. É que essa religião também é muito beneficiada. E essa liderança nada de braçada, enquanto o povo é subserviente. Isso faz parte da humanidade. Jesus nos chamou para que acontecesse aquilo que aconteceu com Paulo. Jesus apareceu para Paulo. Um cara que quando se converteu lá no capítulo 9, no caminho de Damasco, pirou. Ele já não tinha mais casa para morar, ele já não tinha mais roupa para vestir. Ele saía de cidade em cidade apanhando e seguindo, fazendo tenda para se sustentar e indo adiante, como nós passamos por todos os textos. Perseguido por judeus, por romanos, em Atenas pelos gregos, mas ele tinha alguma coisa aconteceu com esse louco chamado apóstolo Paulo, que ele não deu mais importância. Ele virou um desses irmãos nossos com cabeça branca, dizendo: o que importa são as vidas, o que importa é se você está bem, o que importa é se Cristo está no seu coração. Como a minha mãe, que quando morreu deixou um caderno escrito de coisas para mim e me fez ficar chorando um mês inteiro. Ela não me deu fórmulas para ganhar mais dinheiro, nem me deu fórmulas para ter mais seguidores, e nem me falou da glória de andar com roupa de marca ou com carro melhor. E não estou dizendo que nenhuma dessas coisas seja pecado, elas só não são o seu Deus, tá bom? E nem estou dizendo que vivê-las ou tê-las seja um pecado. Eu só estou dizendo que elas não são Deus. Tudo bem? Porque nós não podemos seguir a Deus e as mamonas, disse Jesus, moedas.
que nós chamamos de mamon, é o próprio dinheiro transformado em divindade. Alguma coisa aconteceu com Paulo, que ele envelheceu rápido, envelheceu jovem, ele se iludiu rápido, ele se desiludiu rápido. Hebreu de hebreus, fariseu, circuncidado ao 8º dia, cidadão romano, isso para mim nada mais importa. O que importa é que eu agora estou crucificado com Cristo. O meu viver é Cristo. Isso aqui é para envergonhar, me envergonha. Pregar sobre isso aqui para mim me deixa envergonhado. Porque se você se sente mal por não viver isso, imagina eu sou o pastor da igreja. E Jesus fala para ele: coragem, Paulo, ainda vem porrada por aí, tiro, porrada e bomba, mas é para Roma que você vai e eu estou com você, ânimo, força. E ele fala: deixa comigo, Jesus, que o que o Senhor mandou fazer eu vou fazer. Eu quero dar minha vida para Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero viver a tua vontade. Para onde o Senhor quer que eu vá? Então vai te custar um pouco caro. Aonde estão esses que envelheceram rápido, que o Evangelho os amadureceu rápido, que o Evangelho tirou deles a ilusão pelas coisas que não são Deus, e que colocou os olhos deles direto naquilo que realmente importa, o reino? Onde é que está o povo de Deus, que quer o Senhor, porque Ele é o Senhor, e que não se preocupa o que está acontecendo? Eu quero repartir, eu quero abençoar, eu quero alimentar, eu quero evangelizar, eu quero levar vida, eu quero ver como é que essas pessoas estão, eu quero escrever cartas e ensinar para elas o que Cristo ensinou, eu quero colocar dentro delas vida de dentro para fora. Eu estou entendendo agora o que é viver e o que é a minha vocação. Jesus, como é que eu faço isso lá onde eu trabalho? Como é que eu faço isso na minha vizinhança? Como é que eu faço isso com os meus parentes? Como é que eu posso demonstrar quem Cristo é? Vai ter gente me atirando pedra, vai ter gente me querendo o meu pescoço, vai ter romano e judeu e grego atrás de mim, mas eu descobri que a minha vida é tua. Eu descobri. E agora eu te quero. Não porque eu cantei a música Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor. Esse cara é engraçado. Te quero, oh não. Não, irmão. Isso aqui não é musiquinha para cantar na igreja. Jesus não chamou a gente para uma religião. Mas aqui na Casa da Rocha canta umas músicas que já são antigas, tem sucessos novos. Não vou nem falar, irmão, o que passou pela minha cabeça. Eu pequei, Senhor, tu sabes, em pensamento. Porque a pessoa acha que é um rito, e que a música evangélica do TikTok é ela que tem que cantar na igreja, porque quando a gente canta e bate bumbo, Deus desce. Jesus amado, tem misericórdia de nós, livra a tua igreja do evangelho que não é evangelho. Livra a nossa cabeça desses condicionamentos, nos liberta da bizarrice, da ausência de Cristo, nos livra, Jesus, da mediocridade da religião.